pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje no bate-papo com o estomaterapeuta para falar de um assunto que é bem comum na realidade do enfermeiro, dos profissionais de saúde envolvidos no tratamento de feridas, mas que gera muita dúvida, que é o pé diabético, ok? Só que antes eu quero saber se você já está inscrito. Por favor, se inscreva, compartilhe, deixe um like aí para mim, tá bom? Então vamos lá. Se a gente for pensar, diabetes é uma doença extremamente complexa, principalmente se a gente considerar que o controle dessa doença, o desenrolar a história dessa pessoa depende muito do comportamento dela. Ela tem que entender o que a doença promove, ela tem que aderir às orientações dos profissionais e ela tem que fazer o quê? Uma mudança de estilo de vida. Se ela não implementa essas mudanças de estilo de vida, não adianta, as complicações virão e são amplas as complicações. Essas complicações elas vão estar presentes onde estiver vasos e nervos, que é em todo o organismo. Então o indivíduo tem que ter essa ciência, essa consciência de que ele precisa entender o tratamento e mudar o estilo de vida. E basicamente o tratamento de diabetes são 3 pilares. O uso correto da medicação vai ser definido pelo endocrinologista, ele vai entender, vai ver se é tipo 1, tipo 2, qual medicamento que vai usar, se vai ser somente insulina, se vai entrar com hipoglicemiantes orais. Então esse é um papel muito importante do endocrinologista. Mas também tem a atividade física e a dieta. Então são coisas muito importantes e quando se trata de insulina, a forma de usar. Então a gente observa que tem que ter cuidados específicos para conservação, para aplicação. Então tudo isso requer um atendimento multiprofissional. E aí, quando a gente fala de pé diabético, a gente também tem que ter uma noção muito clara de que o risco de amputação nessas pessoas é 15 vezes maior, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então a gente sabe que esse paciente está num alto risco e, incrivelmente, o pé diabético é a única complicação do diabetes que nós conseguimos fazer uma prevenção primária, que com orientações corretas, com cuidados corretos, a gente consegue evitar que se instale esse problema, que se instale a lesão, né? Quando a gente fala de pé diabético, a gente tem que ter muito claro que o que é isso? É uma infecção, ulceração ou destruição dos tecidos profundos associada a anormalidades neurológicas e vários graus de doença arterial periférica nos membros. Então, a gente tem maneiras, tem formas de prevenir, de evitar essa complicação que é o nosso famoso pé diabético. Observem bem as lesões desse pé. E outra coisa também extremamente importante de se dizer é que essas amputações, elas 80%, 85% delas são precedidas de ulcerações. E essas ulcerações estão muito ligadas a nós, a orientação de cuidados específicos. Porque o diabético, ele pode desenvolver a neuropatia, o acometimento de vasos e a gente pode ter também os dois associados. Então nós podemos ter um pé diabético neuropático, um pé diabético isquêmico e um pé diabético neuroisquêmico, onde nós temos as duas complicações associadas. E essa neuropatia diabética, né, que é a polineuropatia diabética ou neuropatia diabética periférica, ela está presente basicamente em 90% dos indivíduos com diabetes. Então é uma coisa muito importante a ser considerada. Com relação à alteração motora do pé, essa que é responsável pelas deformidades que a gente vai ter. Toda essa questão de fraqueza muscular, essa questão de alteração da anatomia, onde nós vamos ter a distribuição de pressão inadequada, esse arco longitudinal aqui ele desaba, os dedos ficam em garra, nós temos alteração da anatomia, os dedos começam a sobrepor. Então essa alteração motora também vai fazer o que? Ela vai favorecer a descarga de pressão inadequada. E essa descarga de pressão inadequada vai também favorecer as ulcerações, sem dizer o comprometimento sensitivo, né? As terminações nervosas vão estar prejudicadas, vão estar alteradas, e aí aquela sensibilidade protetora não vai haver.
um indivíduo diabético com essa sensibilidade protetora reduzida ou totalmente comprometida, ele pode ter uma pedra uma pedra dentro de um calçado que ele não vai sentir. Então isso também vai colaborar. Então aí nós temos essas questões todas. A questão vascular, a questão sensitiva, motora e às vezes a mistura de tudo isso. Então, levando esse indivíduo a um alto risco de ulceração que, consequentemente, se não identificado a tempo, se não tratado adequadamente, pode levar à amputação. Então, na consulta de enfermagem é muito importante, porque esse indivíduo, né, ele pode chegar para você para prevenção, que é muito difícil você não instituir um programa de prevenção no serviço público, por exemplo, para atrair essas pessoas. No privado ainda é mais complicado, só que a gente negligencia, nós temos que investir muito mais em prevenção. Então tem que ser avaliado tudo isso, essa parte de sensibilidade, a parte vascular, a parte motora da anatomia dos pés, tem que ter uma ênfase muito grande, o profissional tem que estar preparado, tem que estar instrumentalizado para fazer uma boa avaliação, os testes neurológicos, os testes de sensibilidades que a gente faz, os testes mesmo para ver a vascularização desse pé. O profissional tem que estar preparado para isso e nem sempre ele tem as ferramentas adequadas ou nem sempre sabe usá-las. E quando ele chega já com essas lesões, nós vamos ter que entender todo esse processo. Será que eu tenho aqui uma lesão neuropática, uma lesão isquêmica? Como que está a perfusão desse membro? O que eu posso fazer aqui nesse pé? Eu estou vendo um tecido de necrose. Será que eu posso desbridar? Como que eu vou conduzir isso? Então esse pé aqui, ele realmente gera muitas dúvidas, muitas dificuldades no profissional. E aí eu concito que buscar informações, o Manual da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele tem altas explicações muito claras, muito precisas de como nós devemos nos comportar nessa situação. E obviamente lembrar que é um tratamento multidisciplinar. Nós vamos precisar do endocrinologista, do clínico, do vascular, do ortopedista, do enfermeiro estomaterapeuta, que é peça fundamental, tá? Do podiatra, do podólogo. Então nós temos que estar do nutricionista, do fisioterapeuta, do educador físico. Nós temos que estar juntos nessa abordagem multiprofissional. Então é isso. Eu aguardo novas ideias, novos assuntos para a gente desenvolver o nosso bate-papo. Um grande abraço a todos.